tema do dia desta quarta-feira, dia 11 de junho, retomamos ao dia de ontem, após o clássico de hóquei em patins entre Futebol Clube do Porto e Sporting, já no pavilhão João Rocha, houve um ataque feito a um automóvel com adeptos do Futebol Clube do Porto. Eu sou a Andréa Araújo, tenho aqui connosco o nosso diretor adjunto de informação, Pedro Jorge da Cunha, para falar um pouco sobre este incidente. E Pedro, bom dia. Bom dia, André. A minha primeira questão para ti é mesmo o que é que aconteceu em concreto? As imagens são claras. Depois do jogo entre Sporting e Porto, hóquei patins, que o Porto ganhou no pavilhão de Alvalade, um grupo de 20, estive agora a ver as imagens e consegui contabilizar 18, provavelmente haverá mais algum jovem envolvido, mas consegui contar 18 adeptos do Sporting, os chamados casuals, tristemente afamados. Armaram uma emboscada a uma viatura conduzida por um adepto do Porto, que tinha mais 4 ocupantes, portanto 5 adeptos do Porto, e depois aquilo que se vê nas imagens é bárbaro, é muito triste, é uma selvageria inconcebível num país que se quer civilizado, equilibrado, seguro, mas não é com esta gente, com este tipo de gente que se comporta desta forma depois de um jogo de hóquei em patins. Portanto, diria mesmo, André, que terá sido um milagre não ter morrido ninguém, tal a violência do ataque. O carro acabou completamente carbonizado, ardeu completamente depois dos atacantes terem usado também um artefacto explosivo, inflamatório também, e portanto utilizaram paus, pedras, facas, foi tudo muito mau e foi tudo captado, felizmente, pelo menos por um telemóvel que serviu depois como prova às autoridades que estão ainda a investigar, a tentar deter todos os intervenientes. Mas o que se sabe é isto, portanto, depois de um jogo de hóquei patins entre Sporting e Porto, houve este ataque que é muito feio, é muito triste. Tanto que o próprio carro até estava parado num semáforo à medida Sim. Quando os adeptos do Sporting... Sim, numa zona com muito movimento e com muita gente no local. A próxima pergunta que eu tenho para ti é mesmo sobre essa última parte que tu referiste. Já existe algum detido desta investigação? Sim, André. E para se perceber a frieza desta gente, dos atacantes, a crueldade, muitos deles voltaram ainda ao pavilhão João Rocha para ver o jogo de futsal do Sporting e foi lá que a PSP conseguiu identificar alguns deles e deteve 3 já de madrugada. Por aquilo que se sabe, foi feita uma perícia às roupas destes 3 detidos, que estavam, e confirmou-se depois das análises laboratoriais, a exposição ao fogo e a líquidos inflamáveis utilizados nesse ataque, os chamados cocktail Molotov. Portanto, depois de terem feito aquilo, alguns deles ainda voltaram, ainda tiveram coragem para voltar ao local do crime, onde tudo se iniciou, digamos assim, para verem um jogo de futsal. E foi lá que 3 deles foram identificados e detidos pela PSP e pela PJ, sendo que, segundo o comunicado das autoridades, espera-se que ao longo do dia de hoje muitos mais sejam ainda detidos e levados para a esquadra. Mal o caso foi tornado de conhecimento público, Sporting e Futebol Clube do Porto reagiram quase de forma imediata. O que é que eles também transpuseram para público? André, muito rapidamente, a verdade é que quando isto acontece, os clubes, de forma institucional, que é o mínimo dos mínimos, emitem um comunicado, foi o que fizeram a Sporting e Porto ontem, a comunicar de forma veemente, condenar de forma veemente tudo aquilo que aconteceu. O Sporting diz que colaborará ativamente com as autoridades no apuramento de responsabilidades e tomará todas as medidas necessárias para identificar os responsáveis, dizendo ainda, naturalmente, que não há lugares para este tipo de comportamentos dentro do mundo sportinguista. O Porto, além de repudiar veementemente os gravíssimos acontecimentos, informou que prestaria todo o apoio no regresso a casa aos 5 adeptos, sendo que 2 deles foram para o hospital, também é importante dizer isto, e também se mostrou disponível para prestar assessoria jurídica aos adeptos que foram agredidos. Enfim, o que é que se pode dizer mais sobre isto? Chega? É suficiente? Não é suficiente. Diria que é o mínimo dos mínimos da parte do Sporting e do Porto. Agora nós sabemos que vivemos dias muito estranhos nesta sociedade, neste mundo. Parece-me que há aqui alguns movimentos que quase que autorizam a banalização da violência e depois o desporto acaba por ser um palco muito mediático para este tipo de comportamentos. A culpa não é só do Sporting Clube de Portugal, não é só do Futebol Clube do Porto, é em primeira instância dos que praticam estes atos, destes 18, 20 jovens casuals do Sporting Clube de Portugal,
mas espera-se, pelo menos quem trabalha nesta área, é essa também a nossa responsabilidade, que seja possível expor tudo aquilo que aconteceu de forma muito clara e que as autoridades competentes castiguem também da forma justa quem tem que ser castigado. E é exatamente por aí. Que moldura penal é que pode estar em causa? Estive a ouvir hoje várias opiniões de advogados que estão muito à vontade nesta área e estão aqui três situações que podem ser aproveitadas pela defesa. O primeiro, o que pode estar aqui em causa, é um crime de homicídio na sua forma tentada. A ser provado isto, é um crime punível com penas de prisão que podem ir de 1 ano e 7 meses até 10 anos e 8 meses. Além disso, por aquilo que também estive a ler e a aprender com quem sabe mais do que eu nesta área do direito, está também em causa o roubo agravado e detenção de arma proibida. Portanto, tudo isto será razoavelmente fácil de provar pela defesa, porque as imagens também são muito explícitas, muito evidentes, e portanto estes jovens que ontem se lembraram que era uma boa ideia a fazerem isto à luz do dia, na cidade de Lisboa, esperemos que sejam de facto justamente castigados, identificados e castigados posteriormente. Para terminar, a última pergunta que eu tenho para ti neste tema do dia é mesmo: quais é que são os números oficiais sobre a violência no desporto em 2024? Andreia, antes de divulgar os números, se calhar eu faria aqui um ponto prévio, porque o que aconteceu ontem nem sei se encaixa muito bem neste item de crimes relacionados com o desporto, porque de facto já é fora do perímetro do pavilhão, já é à luz do dia na cidade e, portanto, parece-me que vai muito mais extravasa tudo isto que estamos agora aqui a falar. De qualquer maneira, os números oficiais sobre a violência no desporto em 2024, portanto, que são da responsabilidade do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto, o PNID, registou 8.879 incidentes em espetáculos esportivos na temporada passada. Portanto, estes números são relativos a 23, 24. E registram uma subida de 2.780 desses incidentes em relação a 22, 23. Portanto, são números que nos devem fazer pensar, enquanto pais, enquanto cidadãos que votam, que expressam também as suas opiniões políticas. Acho que estamos aqui a viver um período determinante, uma mudança de paradigma um bocadinho assustadora também, e espero que todos nós tenhamos a consciência de que algo tem que ser feito, a começar pelas autoridades, que são mais as que têm de facto o poder executivo, mas compete-nos também a nós, enquanto jornalistas, enquanto responsáveis por informar de uma forma equilibrada, que saibamos também o que fazer nestes momentos tão negros da nossa sociedade, não só em Portugal, mas da sociedade ocidental. Ainda sobre o Futebol Clube do Porto, hoje há uma reportagem sobre Chico Nelo, um ex-Futebol Clube do Porto que lutou com uma vida de dramas e vícios. Está disponível no 00 e não se esqueçam que há também um novo episódio de Negócio Mistério. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas.